Então, pessoal, a gente vai falar agora, então, sobre o plexo braquial, e aí o que eu peço para vocês, né, quem for assistir essa aula depois, para pegar uma folha, colocá-la assim na horizontal, e eu queria que, eu queria não, eu preciso, né, que vocês desenhem junto comigo, tá? Então, à medida que eu for desenhando, vocês vão desenhando também. Só para a gente já ilustrar, né? O plexo braquial é a formação nervosa, né, do sistema nervoso periférico que inerva os membros superiores, tá joia? As raízes que formam o plexo braquial são as raízes de C5 a T1, tá? E aqui está falando um pouquinho do plexo lombar também, que a gente também vai passar logo na sequência. A formação principal do plexo, gente, vai ser C5, C6, C7, C8 e T1. Presta atenção nessa informação aqui, porque esse é o tipo de coisa que a prova do SARA cobra, pode cobrar, tá? Pelo que eu conheço do SARA. Eventualmente, pode ter uma participação de C4 no plexo, e daí ele é chamado de pré-fixado, ou uma participação de T2 e ele é chamado de pós-fixado, tá? Então, só para prestar atenção nesse detalhe. Mas aí eu vou pedir, vamos começar o nosso desenho, tá joia? Então, a primeira coisa que a gente vai colocar no nosso desenho é a raiz, tá bom? Quais são as raízes que formam o plexo? Então, vai fazendo aí junto, tá, pessoal? Ó, C5, C6, C7, C8 e T1, beleza? Então, da medula emergem as raízes, como a gente já tinha visto em outra aula, né? A raiz que tem uma parte motora e uma parte sensitiva. Então, vamos colocar a raiz assim, ó, saindo da medula, tá? Só que no plexo braquial, gente, essas raízes sofrem uma série de junções e separações até formar um nervo. Então, o que vai acontecer primeiro, tá? Vai ter a formação dos troncos. Então, a gente vai colocar aqui, ó, os troncos, tá? Vamos lá. Presta atenção aqui, faz comigo. C5 junta com C6 e forma o chamado tronco superior, tá? C7 não junta com ninguém, mas a partir desse ponto aqui que a gente marcou, ele vai formar o tronco médio. E C8 junta com T1 e forma o tronco inferior, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber da formação. Tronco superior, tronco médio, tronco inferior, ok? Os troncos, gente, vão sofrer uma divisão. Então, depois que juntou, vai dividir novamente. Os troncos vão ter uma divisão anterior e uma divisão posterior. A gente vai juntar primeiro as 3 divisões posteriores, para a gente formar os fascículos, tá? Então, deixa eu anotar aqui, ó. Fascículos. Então, ó, a posterior do superior, a posterior do médio e a posterior do inferior. Então, as 3 posteriores formou o fascículo posterior. Vou caprichar mais na letra, gente. Formou o fascículo posterior. Essas são as 3 divisões posteriores. Lembra que eu falei que tem uma posterior e uma anterior? Então, ó, a anterior do superior e a anterior do médio forma o fascículo lateral. E a anterior do inferior, né, que estava faltando, forma o fascículo medial. Então, essa aqui é a formação inicial que tem. O plexo faz tudo isso para depois dar origem aos nervos, tá? Aí sim, os nervos que vão fazer a inervação do membro superior, que vão fazer a inervação do braço. Então, olha só, gente, do fascículo posterior vão sair 2 nervos. Deixa eu só colocar mais para cá. Vai sair o nervo axilar e vai sair também o nervo radial. Axilar e radial. Do fascículo lateral sai um nervo, que é o nervo músculo
cutâneo. Beleza? E aqui também sai um outro ramo. Deixa esse outro ramo aí por enquanto. Do fascículo medial, sai o nervo ulnar. E vai também sair um outro ramo que vai juntar com aquele outro que tinha saído de cima. Esses dois ramos, pessoal, juntos, formam o nervo mediano. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber fazer, se cair questão de plexo braquial na prova, é desenhar essa estrutura aqui. O que eu sugiro para vocês? Que vocês tentem desenhar de novo, de novo, de novo, até não precisar mais olhar no papel, tá? Vamos colocar os detalhes, gente. Aí vocês me ajudem. O tronco superior é formado por qual raízes? É só olhar para trás, da onde que ele vem. Tá vendo que ele vem aqui, ó, de C5 e C6? Tronco superior? Então, as raízes que formam o tronco superior são as raízes C5 e C6. O tronco médio é formado por qual raiz, gente? O tronco médio é formado só por C7. E o tronco inferior é formado por qual raiz? Então, olha aqui para trás, ó. É formado pelas raízes C8 e T1, tá? Então, essa é a primeira coisa. Agora, vamos para os fascículos, tá bom? Olha para o fascículo posterior. Ele não recebeu as 3 divisões posteriores dos troncos? Então, essas 3 divisões, gente, vêm de todas as raízes. O fascículo posterior ele é formado pelas raízes de C5 até T1. Vocês conseguem olhar para trás e visualizar de onde que está vindo? E o fascículo lateral? Olha, o fascículo lateral recebeu informação do superior e do médio, não é? Então, as raízes que formam ele é de C5 até C7. E o fascículo medial? Ó, se eu vier aqui para trás, ó, eu chego nas raízes. Quais raízes que formam o fascículo medial? Vai ser as raízes C8 e T1. Então, a segunda coisa que a gente tem que completar no nosso desenho. Se a gente desenha o plexo, gente, com as raízes certinho, a gente volta para trás e a gente já identifica da onde que está vindo, né? Quais são as raízes que estão formando. E os nervos? Os nervos vão ter algumas coisas fáceis e algumas particularidades. Então, olha só, gente, uma particularidade. O nervo axilar, ele é formado apenas pelas raízes C5 e C6, tá? E mais à frente aqui eu vou explicar por quê. O nervo radial recebe informação de todas as raízes. Se a gente olhar para trás, a gente vê, né? Desculpa, gente. Então, ele é formado pelas raízes C5 até T1. O músculo cutâneo, gente, acompanha aí o músculo cutâneo, ó. Ele vem daqui e vem do superior e do médio, né? Quais raízes que formam o músculo cutâneo? As raízes são C5 até C7. O mediano já recebeu informação de cima e de baixo, não foi isso? Então, o mediano vai de C5 até T1. C5 até T1. E o ulnar, gente? O ulnar está vindo aqui direto do medial, não é? Aqui? Então, o ulnar é C8, T1, tá? Então, essa aqui é a formação básica, esse desenho, assim, eu recomendo muito que vocês aprendam a fazer, que vocês façam, repitam, até ficar automático, beleza? Depois dessa informação aqui, gente, vai vir a informação da musculatura que cada um desses nervos vai inervar. Então, daqui a pouquinho, a gente já vai falar da musculatura. O que eu posso adiantar para vocês? Os músculos mais proximais são inervados por raízes mais altas. Então, por exemplo, o nervo axilar, a raiz é C5 e C6, né? Você sabe que músculo que ele inerva? Ele inerva o deltoide e o redondo menor. É músculo proximal, né? É músculo que está aqui na articulação do ombro. Os músculos mais distais da mão
são inervados pelas raízes mais baixas. Então, por exemplo, C8T1, aqui, né, o NAR, inerva músculos intrínsecos, vou caprichar aqui, ó, intrínsecos da mão, tá? Só para a gente ter ideia, então, né, dessa questão da inervação, beleza? Isso está além das minhas habilidades no momento. Espera aí, gente, a Siri está falando aqui com a gente. Foi, agora foi, desculpem, tá? Então, pessoal, só para falar novamente, os músculos mais proximais, inervação mais alta, C5, C6. Os músculos mais distais, inervação mais baixa, C8, T1, ok? Então, essa é a primeira informação, né? A primeira formação que a gente tem que guardar. E daí vamos conferir se a gente fez certo. Olha só, tronco superior formado por C5 e C6, tronco médio por C7, tronco inferior por C8 e T1. Fascículos. Então, ó, o fascículo posterior, ele é formado pela união dos 3 porções posteriores dos troncos, superior, médio e inferior. Foi o que a gente desenhou aqui, não foi? Só para a gente conferir, tá? Se a gente fez certo. Fascículo lateral, união das divisões anteriores do tronco superior e médio. Fascículo medial, divisão anterior do tronco inferior. Então, é importante fazer o desenho, assim como vai ser importante a gente saber quais músculos são inervados, tá? Bem, os ramos terminais do fascículo lateral são o músculo cutâneo e uma parte do mediano. Olha aqui, fascículo lateral, músculo cutâneo, mediano. Tá vendo de onde que saem as informações? Os ramos terminais do fascículo medial são uma parte do mediano e o ulnar. Os ramos terminais do fascículo posterior são o axilar e o radial, tá? Então, para a gente entender de onde vem. Mais um detalhe, pessoal. Esses aqui do fascículo posterior, se vocês quiserem uma dica, esses nervos, né, mas especialmente o nervo radial, vai inervar, vou escrever aqui, ó, inerva a musculatura posterior do braço e antebraço, do membro superior. Na posição anatômica, lembra a posição anatômica, a palma da mão voltada para frente? Quais músculos estão atrás, gente? São posteriores no braço? Tríceps, ancônio e os extensores, tá? Esses aqui, os que vêm do fascículo lateral e do médio, não são os ramos anteriores? Então, esses outros nervos aqui inervam a região anterior do braço, tá joia? Isso é uma dica que talvez ajude vocês em algum momento. E daí, quando a gente faz o desenho, pessoal, é fácil a gente entender isso aqui. Ó, C5 se junta com C6 e forma o tronco superior. E se na prova cair assim, quais são as raízes que formam o tronco superior? Quais são as raízes, gente? C5 e C6. C7 não junta com ninguém, mas passa a ser a partir de um ponto, tronco médio. C8 junta com T1 e forma o tronco inferior. Cada tronco se divide numa divisão posterior e uma divisão anterior, não é? Ó, as 3 posteriores, posterior, posterior e posterior, se juntam e formam o cordão posterior, que é um sinônimo, tá? Para fascículo, cordão ou fascículo posterior. A anterior do superior e a anterior do médio forma o cordão lateral, e a anterior do inferior, o cordão, desculpa que cortou aqui, o cordão medial, tá joia? Então, é muito mais simples a gente entender plexo dessa forma. Se eu colocar essa figura aqui também, gente, fica mais fácil da gente ver, não fica? Então, ó, C5 e C6, tronco superior, C7, tronco médio, C8 e T1, tronco inferior. As divisões posteriores, ó, posterior e posterior, se juntam e formam o fascículo posterior.
Do fascículo posterior sai quais nervos, gente? O axilar e o radial, tá? Vamos lá. Anterior do superior e anterior do médio se juntam e formam o fascículo lateral. Fascículo lateral da origem é quais nervos? O músculo cutâneo e uma parte para o mediano. Agora, fascículo medial, forma que nervo? Nervo ulnar, tá? Então, minha sugestão realmente para a prova do SARA é que vocês façam esse desenho e desenhem até ficar automático, que se na prova cair questão de plexo, facilita, tá joia? Então, a primeira coisa é saber fazer o desenho. E aí, pessoal, vem a musculatura, tá? Então, vamos lá. O nervo axilar é fácil, gente, é simples. C5 e C6, inerva, deltoide e redondo menor. E aqui na frente tem o detalhamento do que o deltoide e do que o redondo menor fazem. Também, para quem não lembra de ação muscular muito bem, é importante rever essa parte. Porque às vezes na prova vai falar que o paciente está com fraqueza na rotação externa do braço. Qual nervo está lesionado, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, rotação externa é a ação do redondo menor, tá joia? E assim a gente vai. Eu vou passar para vocês os pontos principais. Eu falei para vocês, o radial C5 a T1, certo? Ele inerva a musculatura posterior, gente. Posterior são os extensores. Então, se você olhar aqui, ó, tríceps e ancônio, que são extensores do braço, e aí tem extensor radial. Deixa eu só passar aqui, depois eu volto. Extensor dos dedos, abdutor do polegar, né, que também está nessa região mais posterior, os extensores. Só que tem dois músculos aqui que é bom a gente fazer asterisco. A exceção do radial, a exceção é o que muitas vezes as bancas perguntam. A exceção do radial é que ele inerva o bráquio radial, e o bráquio radial é flexor do antebraço, é flexor do cotovelo. Então, assim, de maneira geral, eu sempre penso radial inerva extensores. Exceção, bráquio radial. Mas aí tá fácil, né, gente? Olha o sobrenome dele, bráquio radial. Me ajuda, ok? Outro que eu quero que vocês destaquem é o supinador. Então, o músculo supinador é inervado pelo nervo radial. Guardem essa informação, tá? Músculo cutâneo. A gente fala assim, o músculo cutâneo inerva a musculatura flexora do braço, exceto o bráquio radial. Então, ele é formado pelas raízes C5, C6 e C7, e os principais flexores, gente, o bíceps e o braquial, são inervados pelo músculo cutâneo. Qual que é o outro flexor? É o bráquio radial. Mas esse a gente já aprendeu, né? Que tem sobrenome, então bráquio radial tem sobrenome, é pelo radial, mas também faz flexão. Além do bíceps e do braquial, ele também inerva o córaco braquial. Então, para vocês conhecerem, né, a função deles, beleza? A musculatura inervada. Músculo cutâneo, gente, tem pouco músculo, são só 3. É igual axilar, eu tenho obrigação de saber, tá? Aqueles que têm mais músculos fica difícil para a gente. Mediano, C6, C7, C8, podendo ter contribuição de C5. O mediano, você pode ver aqui nessa figura, ó, vai para a musculatura flexora do antebraço e região do polegar. Então, gente, o que destaca, né, se é para você lembrar como um todo, flexores do antebraço mais polegar. Ó, flexor radial do carpo, palmar longo, superficial dos dedos, oponente do polegar. Eu já volto para o destaque, tá? Flexor curto do polegar, flexor profundo dos dedos, flexor dananã. Então, os flexores mais para o lado do polegar é do mediano. Quem que eu destaco aqui, gente? Os pronadores. Então, ó, pronador redondo e pronador quadrado são inervados pelo mediano. E tem mais uma exceção aqui,
que merece 2 asteriscos. Por quê? A gente sempre estuda que a musculatura intrínseca da mão é inervada pelo ulnar, mas tem uma exceção. Então, os lumbricais primeiro e segundo são inervados pelo mediano. Se eu não me engano, na prova do SARA de 2002, tinha uma pergunta que falava sobre isso, que eu passei para vocês. Então, eu estou destacando aqui, gente, realmente aquilo que é diferenciado. O que é o básico, pessoal, tem que saber, tá? Tem que estudar. O nervo ulnar C8 e T1, tá? Inerva principalmente a musculatura intrínseca da mão e os músculos que estão aqui do lado ulnar, tanto flexor quanto extensor. Então, ó, flexor ulnar do carpo, profundo dos dedos, abdutor do dedo mínimo, oponente do dedo mínimo, todo desse ladinho aqui. Interósseos palmares, interósseos dorsais, lumbricais terceiro e quarto. E destaque, eu sempre estudo que o mediano inerva o polegar e que o ulnar inerva o dedo mínimo, a parte mínima e os intrínsecos. Exceção, gente. Então, muito asterisco aqui. O adutor do polegar e o flexor curto do polegar são inervados pelo ulnar, tá? Então, esses são os pontos de destaque, pessoal. Vou voltar aqui para chamar a atenção de vocês. O que eu tenho que fazer, professora? Aprender a desenhar, tá? De cor. Depois, saber o básico, gente. Qual que é o básico, tá? O básico é... Vamos começar pelo axilar. O axilar inerva deltoide redondo menor. Radial. Radial inerva os extensores. Esse é o básico, tá? Músculo cutâneo inerva braquial, bíceps e coracobraquial. Básico. Mediano inerva flexores de punho e dedos, principalmente da região do polegar. Ulnar inerva flexor e extensor ulnar, né, que tem o sobrenome dele, e a musculatura intrínseca da mão e do dedo mínimo. Isso é o básico, gente. Além do básico, prestem atenção nos asteriscos, tá? Então, olha só, aqui eu coloquei o asterisco, né? Aqui não comentei. Perguntam muito em prova sobre o redondo menor, o nervo axilar e a perda da rotação externa. Beleza? Em relação ao radial, o que a gente tem que colocar asterisco? Que a gente aprendeu que ele inerva os extensores, mas o asterisco é que ele inerva um flexor, bráquio radial, desculpa, bráquio radial. E ele inerva também o supinador. Músculo cutâneo, flexores do braço, ok? Mediano. Mediano a gente aprendeu que ele inerva os flexores de punho e dedo, principalmente aqui na região tenar, né? Qual que é o asterisco dele, gente? Ele também inerva os pronadores, pronador redondo, pronador quadrado, e o lumbrical primeiro e segundo lumbrical. E o ulnar? O ulnar eu aprendi que ele inerva o extensor e flexor ulnar do carpo, dedo mínimo, musculatura intrínseca, mas eu tenho asterisco nele. Ele inerva também o adutor e o flexor curto do polegar. Então, isso é o que a gente tem que saber para conseguir fazer a prova, tá? É o principal que a gente precisa saber. Em relação à questão sensitiva, gente, aqui também tem um destaque, tá? Nessa figura aqui da mão, essa parte amarela é inervado dermátomo do mediano, essa parte laranja do ulnar, tá? Então, tanto aqui na face palmar quanto na face dorsal. E essa parte aqui que está sem cor é do radial. Quem também tem uma parte grande de inervação sensitiva é o músculo cutâneo, toda essa lateral do braço. Então, é importante a gente guardar essa informação, né, da inervação sensitiva. E eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, gente. Esse aqui é o dermátomo do nervo, tá?
Então, local onde o nervo tem a sua informação sensitiva, tá joia? Mas também, pessoal, eu tenho o dermátomo da raiz, que a gente já tinha falado numa aula passada, né? E que é importante a gente não esquecer. Então, o dermátomo da raiz é aquela que vem da raiz da medula, tá joia? Então, aprendam a diferenciar isso, gente. Eu tenho o dermátomo do nervo e eu tenho o dermátomo da raiz, beleza? Eu vou continuar aqui e daí daqui a pouco eu paro e abro para perguntas. Aí eu tenho o plexo lombosacro. O plexo lombosacro, gente, ele vai ser formado pelas raízes do plexo lombar, do plexo sacral. No total, as raízes são de T2 a S4, só que aqui no nosso desenho vocês vão ver que eu vou destacar algumas raízes, porque a gente vai dar destaque para as raízes que fazem inervação de membro inferior. Ele pode ser dividido em plexo lombar, aqui, L1, L2, L3 e a maior parte de L4, e plexo sacro, L4, L5, S1, S2, S3, tá? Vou pedir para vocês pegarem uma outra folha, que a gente vai fazer agora um outro desenho, que é o desenho do plexo lombosacro. Como eu esqueci de deixar uma tela em branco aqui, eu só vou fazer assim, e eu vou pedir para vocês acompanharem o desenho comigo também, tá? Então, pega a folha e vai fazendo o desenho junto. Sempre primeiro aqui a gente vai ter a raiz. Quais são as raízes que a gente vai colocar aqui, que são aquelas que vão mesmo para o membro inferior? A gente vai colocar L2, L3, L4, L5, S1, S2 e S3. Aí, a hora que a gente vê esse monte de raiz, a gente pensa assim, nossa, complicou, porque se no plexo braquial, que tinha 5 raízes, era aquela confusão, o que vai acontecer aqui, né? Aqui, na verdade, gente, é mais simples. Aqui a raiz sai direto e forma o nervo. Então, aqui na frente, ó, a gente já vai colocar o nervo, tá? E aqui mais na frente, a gente vai colocar o grupo muscular. Depois a gente detalha os músculos em si, mas vamos colocar o grupo muscular. Então, acompanha aqui comigo, ó, a raiz L2, L3 e L4, elas saem, aí elas se juntam e formam o nervo obturatório. Então, se eu perguntar para vocês quais raízes formam o nervo obturatório, a gente vai responder sem medo de ser feliz, né, gente? L2 até L4. Aí, acompanha de novo, porque aqui tem mais uma, ó, L2, L3 e L4, também, sai e forma o nervo femoral. Então, também de L2 até L4, ok? Acompanha aqui, pessoal. Aí a gente tem, ó, L4, L5 e S1. Junta e forma o nervo glúteo superior. Então, quais são as raízes do nervo glúteo superior? L4 até S1. Vou colocar aqui na frente. Aí depois vem outro, L5, S1 e S2. Juntam e formam o nervo glúteo inferior. Então, de L5 até S2. E tá faltando um nervo só, gente, que é o nervo ciático. O ciático, ele vem assim, ó, L3, L4, L5, S1, S2, S3. Algumas literaturas colocam S4 também, outras não, tá? Só para vocês saberem. Algumas colocam L3, outras não. A gente vai colocar o mais comum. Então, nervo ciático, que vai vir, então, de L3 até S3. Mas vocês podem encontrar como sendo de L4 a S3 também.
Vamos lá, pessoal. Vamos colocar os grupos musculares. Então, o obturatório inerva no conjunto, tá? Os músculos que fazem adução do quadril. Obturatório, adução do quadril. O femoral, os músculos que fazem flexão do quadril e que também fazem extensão do joelho. Glúteo superior, inerva os músculos que fazem abdução e rotação interna no conjunto. Cuidado, gente, porque esses músculos aqui, eu até vou colocar eles aqui já. Ai, gente, desculpa. Vou até colocar eles aqui já. É o glúteo médio, o glúteo mínimo. Eu já explico porque eu estou colocando, tá? E o tensor da face lata. Tensor da face lata. Por quê, gente? Muitas vezes a gente pensa assim, glúteo superior, deve inervar o glúteo máximo. Não, o nervo glúteo superior inerva o glúteo médio, o glúteo mínimo e o tensor da face lata. E o nervo glúteo inferior, ele sim, inerva o principal extensor do quadril. O principal extensor do quadril é quem, gente? Agora sim, o glúteo máximo, tá? Então, aqui vocês vão ver, gente, ó, a gente achou já os músculos que fazem abdução, os músculos que fazem adução, que fazem abdução, que fazem flexão, que fazem extensão, que fazem rotação interna. Tá faltando quem? Os rotadores externos, né? Então, os rotadores externos, gente, aqueles pequenininhos que ficam aqui na região glútea, né, para baixo do glúteo, na parte profunda, gêmeo superior, gêmeo inferior, obturador interno, quadrado femoral, piriforme, todos eles fazem rotação externa. Eles são inervados pelo ciático. Aí, a gente falou também que tem o extensor do joelho, né? Os flexores do joelho, pessoal, que são os isquiotibiais, fazem flexão do joelho, também inervado pelo ciático. Então, aqui a gente completa, né? Rotador interno e rotador externo do quadril, flexor do joelho e extensor do joelho. Mas acontece que tem mais uma característica aqui importante. Então, esses nervos todos, gente, a hora que o nervo ciático, melhor dizendo, a hora que ele chega no joelho, ele divide em duas partes, tá? Então, isso aqui é importante de guardar. O nervo ciático, quando chega no joelho, divide em duas partes. Uma parte dele, gente, é como se fosse a continuação do ciático. É o nervo tibial. O ciático não está aqui atrás da perna, né? Passa pela parte de trás da coxa, continuando, passando atrás da perna mesmo, né? E na planta do pé, a gente vai ter o nervo tibial. As raízes do tibial, L5 até S2. E aí, no joelho também, o ciático manda um ramo para frente, aqui pela lateral do joelho, na cabeça da fíbula. Esse é o nervo fibular. As raízes, gente, do fibular são L4 a S2, tá? Então, essas são as raízes que formam o fibular. E aí, vamos completar, então, a informação. O nervo tibial inerva os músculos que fazem plante e que fazem inversão. Que fazem plante e que fazem inversão. E o fibular, os músculos que fazem dorse e que fazem eversão. Tá joia? Esse aqui também é o desenho, né, que a gente tem do plexo lombo-sacro, é outro desenho que eu aconselho vocês a saberem desenhar, tá joia? Para a hora que chegar na prova, se cair questão de plexo lombo-sacro, tá mais fácil de responder. No material de vocês tem aqui, né,
o plexo, tá joia? Então, por exemplo, ó, raízes L2, L3, L4. Juntou e formou um nervo femoral, tá? Raízes L2, L3, L4. Juntou e formou um nervo obturador ou obturatório. Aqui vindo, ó, L4, L5, S1, S2, S3, junta tudo e forma o nervo ciático ou isquiático. E aqui já dá para ver, pessoal, que uma parte vai dar origem ao fibular e outra parte vai dar origem ao tibial, tá? Também já aparece aqui o nervo glúteo superior e o nervo glúteo inferior. Então, no plexo lombo-sacro, sai direto a raiz e forma o nervo. Vamos lá, gente, vocês já sabem. Obturatório e nervos adutores. Então, na prova, se cai assim, qual é a inervação do músculo grácil? Qual é, gente? L2, L3, L4, as raízes. Por isso que saber plexo facilita responder muitas questões. A gente tem aqui só um cuidado, como eu tenho um pé atrás com Sara, eu coloco asterisco aqui. O adutor magno, ele recebe uma contribuição de L5, tá? Adutor magno recebe uma contribuição de L5. Vamos lá. Nervo femoral. O nervo femoral, musculatura flexora do quadril, tá? Opa, faltou aqui, tem que colocar que é importante. E também os extensores do joelho. Ele inerva, gente, ninguém mais, ninguém menos do que o quadríceps, né? Praticamente o único extensor mesmo do joelho que a gente tem. Então, a gente tem aqui, ó, ilho-psoas, sartório, reto femoral, que são flexores do quadril, vasto lateral, vasto medial, faltou aqui o vasto intermédio, que forma o quadríceps, né? Que é extensor do joelho. A única, oh meu Deus, a única exceção é o pectíneo, que é adutor, tá? Que não é flexor, só para a gente constar. Nervos glúteos, a gente tem o glúteo superior, que vocês já aprenderam, né? Vai para o glúteo médio e para o glúteo mínimo. E o glúteo inferior, que vai para quem, gente? Para o glúteo, para o músculo glúteo superior, tá bom? Então, depois tem aqui direitinho, ó, glúteo médio, glúteo mínimo, tensor da face lata, glúteo máximo, aqui, né, no nervo glúteo inferior. E aí a gente tem o ciático. Então, o ciático vai ter origem aqui, certo? Ah, desculpem. Na região intrapélvica, né, naquele ramo onde está na região glútea, ele inerva os músculos rotadores externos. Então, obturador interno, gêmeo superior, gêmeo inferior, piriforme, quadrado femoral, que são os pequenininhos. Aí ele desce atrás da coxa, como vocês estão vendo aí, e inerva o grupo muscular flexor de joelho, que são os isquiotibiais, tá? Tá aqui, ó, os isquiotibiais, semimembranoso, semitendine, bíceps. Aí a continuação natural do ciático é o tibial. O tibial, pessoal, ó, inerva os músculos que fazem a flexão plantar e inversão do pé, flexão plantar dos dedos e inerva os músculos intrínsecos que mantêm o arco plantar, para falar a informação completa. Só um minutinho, pessoal. Isso. Aí a gente tem aqui, pessoal, todos os músculos, tá? Vocês podem olhar com calma depois. Eu vou chamar a atenção já de um detalhe que é importante. Aí nós temos o fibular. O fibular comum ainda se divide em fibular superficial, profundo e superficial. Mas no conjunto, gente, ele inerva os músculos que fazem flexão dorsal, né, dorsiflexão, eversão do tornozelo e flexão dorsal dos dedos, né, extensão dos dedos. Qual que é o cuidado aqui? O cuidado aqui, gente, é que o fibular inerva o músculo tibial anterior.
O tibial anterior, gente, é o principal dorsiflexor que a gente tem. Mas o tibial anterior também faz inversão. Então, como isso aqui é diferente da regra geral, a gente coloca asterisco, porque a gente sabe que foge da regra geral. E a gente tem que estudar, então, né, além da regra geral, estudar esses pontos onde a gente está marcando como as exceções, tá? Também, pessoal, essa figura não tá boa, mas vamos lá. Aqui atrás a gente tem os flexores, que é inervado pelo tibial, tá? Algumas vezes podem perguntar sobre a diferença do fibular profundo e do fibular superficial. O nervo fibular superficial, tá? Então, eu vou escrever aqui para ficar mais fácil de ler. O superficial inerva os eversores. Já o nervo fibular profundo está mais para frente, né? Então, o profundo destaca a inervação dos dorsiflexores. E aí, se quiser relembrar os músculos e as ações, dá uma olhadinha. Fibular terceiro é um músculo que o Sara costuma cobrar, tá? Ele é flexor dorsal e eversor. E o tibial anterior sempre, né, gente? Lembrar, porque ele é exceção. Ele é dorsiflexor, mas é inversor do pé.